Boa noite, pessoal. Vamos começar então mais uma aula, de microeconomia, de microeconomia 3, a primeira aula de equilíbrio geral computável, desculpa, equilíbrio geral, né? Isso lá na minha pós-graduação eu fiz análise de equilíbrio geral computável, né? Então para cá sei automaticamente. Mas na verdade é a análise de equilíbrio geral teórica, né? Vamos entender o que é a ideia de equilíbrio geral, né? Qual é o significado dessa disciplina em si, né? Dessa parte da matéria. E assim, vamos falar de alguns exemplos, né? Para demonstrar o que é a análise de equilíbrio geral, né? E depois a gente desenvolve, né, o contexto teórico todo desse curso. O, eu tenho dois exemplos mais ou menos simples, assim, que a gente desenvolve, já que é uma disciplina de graduação, né? Para o aluno ter uma ideia, assim, né? Daí que a gente visita a análise parcial para entender a análise de equilíbrio geral, ok? Então vamos dar início. Então, assim, até o momento, né, o que a gente vem analisando aqui nos estudos de microeconomia, desde micro 1, micro 2, teoria do consumidor, do produtor, basicamente a gente considera a análise parcial, ou seja, de um único mercado, né, com um único produto, um conjunto de consumidores de um determinado setor, e sem a relação que deve existir intrinsecamente, né, entre os diversos mercados, né? A gente não faz essa análise de forma generalista, assim, digamos assim. E essa é a ideia, basicamente, que está por trás do estudo do equilíbrio geral, né? É claro que a análise parcial é extremamente importante, é muito fundamental você ter esse conhecimento a priori, né, para entender. Mas o que seria essa análise parcial? É todos os estudos que a gente fez de mercado, mesmo que a gente coloque oferta, demanda, tenha falado que exista N consumidores, N produtores no mercado competitivo, por exemplo, né? Você está falando de mercado de um setor, de um produto específico, assim, né? E ele deve sofrer a interferência de outros mercados. É claro que indiretamente a gente também falou sobre isso, que é o fato de outros produtos, outros mercados ter uma certa complementariedade, ter certa substituição, né? Ou seja, ter certa influência. Né? Mas basicamente a nossa análise sempre partiu da análise parcial por uma questão até mesmo didática, né? De ser mais fácil de demonstrar o comportamento dos indivíduos, das empresas no mercado, né? Ok? Mas a gente vai usar um exemplo aqui para mostrar essa questão, né? Demonstrar essa diferenciação entre o que é uma análise parcial de uma análise considerada geral, né, no mercado. Não, bom, como eu já citei, né, então existe então essa relação de complementariedade e de substituição, ou seja, há certo grau de complementariedade e substituição entre os mercados, então isso já demonstra que existe uma relação de interdependência, né, entre alguns mercados. É claro que alguns mercados vão estar muito afastados, né, podem não ter nenhuma relação, serem independentes entre si em algum modo, mas todos os mercados entre si vão ter um maior ou menor grau de inter-relação, ou seja, e até mesmo de interdependência em muitos casos, né? Porque vão estar utilizando insumos, vão estar utilizando trabalhadores, por exemplo, vai estar utilizando do mercado de trabalho os trabalhadores, ou os insumos, ou o uso do capital, os consumidores vão estar consumindo um bem, levando em consideração o preço de outros, né? O que pode ser um consumo complementar, um consumo de substituição entre os bens. E essa questão vai estar afetando, então, todo o mercado em si, pelo lado da oferta, tanto pelo lado da demanda também, tá? Então, será que há a possibilidade de conectar e fazer uma análise integrada entre isso tudo? É isso que os primeiros economistas a pensarem a ideia de uma economia unificada, em que todos os mercados estão interagindo, vão tentar desenvolver. Então, portanto, essa interação entre os mercados pode ser descrita na análise conhecida como equilíbrio geral dos mercados, descrita pela primeira vez, e aqui a gente já vai citar um nome importante, né?
na década de 1870, não é agora na década de 70, né? 1870, mais de um século, né? Pelo economista francês Léon de Varras, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também à frente aqui. Então vamos ao exemplo, né, que eu citei para vocês, que pode levar em consideração então essa inter-relação. E aqui é fácil, né, de ver que deve ter existido uma inter-relação entre os mercados, né, que primeiramente foi dominado pelos barcos a velas. Antes e após a chegada dos barcos a vapor, existiu então uma interação, né, claro. Então, assim, né, vendo um pouco na história isso, ali por 1800, ali no início do século XIX, né, os barcos a vapor começam a ser utilizados, né, da maquinaria dos barcos, assim. Inicialmente, essa história está muito controversa, né, porque teve muitas tentativas e erros, assim, e até que, se em algum momento começou a se aperfeiçoar, começou a ser utilizado, né, essas embarcações, inicialmente para pequenas distâncias e depois para distâncias maiores, né? E assim, à medida que a tecnologia foi avançando, foi aumentando a eficiência em termos da potência, né, do motor, e a capacidade então de navegação também maior. E isso aí foi influenciando então a utilização desse tipo de transporte. Até porque, né, no momento que fica economicamente mais barato, tecnicamente, né, você faz em menor tempo, que é uma questão econômica também, esse aumento da eficiência, né? Então, começa a haver, então, em algum momento, uma substituição comum. Assim. No início, como não existia essa grande, era o domínio, né, da barcos a vela, e naturalmente, assim, alguns barcos a vapor são utilizados, o preço-benefício deles vai começar a ocorrer ao longo desse século que foi citado, né, do início do século XIX. Mas é exatamente no meados desse século é que, em grande escala, aí sim é utilizado esse tipo de transporte de maneira comercial, né, e no transatlântico também. Né, que aí já é a larga escala, né, digamos assim, né, de comércio mundial. Aí começa a haver substituição. Então, obviamente, há uma inter-relação entre esses dois mercados, né? Essa é a ideia. E isso que eu estou falando para vocês é o que, de certa forma, a gente pode citar e está colocado aqui no texto. Então, contudo, com o contínuo aperfeiçoamento tecnológico, que as embarcações a vapor passam a incorporar até o final do século XIX, ocorre uma nítida inversão da demanda por embarcações navais, com declínio da utilização do barco à vela a um rápido crescimento do uso do barco a vapor de transporte de carga de passageiros. De carga e passageiros. Ok? E como vocês podem notar aqui no gráfico, é exatamente isso que acontece ali no início, no meados do século XIX, 1850, até o início do século XX. Você tem, então, que houve um crescimento conjunto entre os dois ali na primeira década, né? Pode-se dizer até foi uma complementariedade, mas em algum momento já começa a desacelerar o uso do barco a velas e até um declínio no final do século, né? E o contrário, né? Um crescimento contínuo e depois uma explosão do uso do barco a vapor já no final do século. Então eles se cruzam, mostra exatamente que um está substituindo o outro. No caso, o barco a vapor começa a substituir o barco a vela. Então há uma interação entre esses dois mercados. Um mercado de barcos a vela, que era bem definido, bem estruturado nos últimos séculos, até chegar ao século XIX, em que ocorre então o desenvolvimento do barco a vapor e aí a substituição desse meio de transporte, digamos assim, nesse século. Bom, então, portanto, existe essa interação e, como eu falei para vocês, a gente pode ver isso na análise parcial, que é aquele nosso gráfico clássico de oferta e demanda. Nesse caso do barco a vapor, a gente sabe muito bem que houve necessariamente, né, um aumento da demanda durante esse período aí, né? Então isso obviamente se dá de certa forma porque há uma substituição em relação ao que acontece no mercado a vapor. Lá ocorre o contrário, né? Uma queda na demanda, né, desse bem. Essa queda na demanda do barco a vapor, né, desculpa, do barco a vela, né,
ela obviamente vai acontecer com todo aquele processo que a gente já sabe. Primeiro, né, cai a demanda do bem, e isso leva a uma queda de preço, isso leva também uma queda da produção finalmente desse bem, porque aí o retorno já não é tão grande nessa indústria, né? E assim como o contrário no barco a vapor, né? Primeiro você tem um aquecimento da demanda, isso vai incorporar aí um aumento de preço, né? Desse tipo de embarcação, e isso estimula a indústria, então, a se renovar, né? A poder, então, investir mais, porque sabe que vai ter um retorno maior e aí essa indústria se desenvolve. Então, enquanto para uma está tendo uma queda, né, um impacto negativo, isso está sendo substituído pelo impacto positivo que está acontecendo na outra. E aí, a ideia aqui é que a gente está fazendo uma análise ainda parcial, porque estamos vendo o mercado e inferindo o que possa estar acontecendo nele e a influência que isso está ocorrendo por conta de outro mercado. Então, basicamente, essa é uma ideia de análise parcial, né? Mas que basicamente é também geral. Assim, eu peguei um gráfico parcial e falei que está relacionado com outro gráfico da análise parcial. Tá? Existe então uma influência entre os mercados. Então a ideia que a gente vai desenvolver hoje, a ideia que a gente vai desenvolver nessa aula é que a gente pode fazer uma análise, digamos assim, um corpo analítico que gera essa, digamos assim, interação de forma mais compreensível. Por que, que essa interação no final está acontecendo? A gente está dizendo que simplesmente ela acontece. Olha, caiu nesse mercado, aumentou no outro. Né? Mas será que a gente pode interagir esses mercados e relacionar eles através das variáveis que a gente conhece, né? Que é preço, teoria do consumidor, que é a atividade na qual a gente desenvolveu a ideia de que o consumidor toma as suas atitudes, dado preço, dadas as suas preferências. Para que a gente pode desenvolver um corpo analítico, e a gente já pode, é óbvio, eu vou dar um spoiler, é claro que a gente pode, e esse corpo analítico, na verdade, é o equilíbrio geral. Mas antes de chegar lá, vamos ver mais um exemplo aqui que é bem bacana. Que é o exemplo do vinho para o uísque. E assim, em algum momento, né, meados do século XIX, também atravessando o Oceano Atlântico, provavelmente enfrentando um mar tempestuoso entre ondas e ventos, havia um peculiar passageiro nessa embarcação a vapor. Prestem atenção nisso. Dactylas File Vitifoliae. Que viagem é essa, velho? Então, aqui que é isso, né? É óbvio que foi uma brincadeira isso, mas o que aconteceu aqui é verídico. Né? Realmente esse fato aconteceu e a gente não está necessariamente mudando da economia para a biologia aqui. É que isso é um fato econômico, porque esse inseto, né, ele é um artrópode, né, ele vai causar, na verdade, o que é conhecido como uma praga da filoxera americana sobre os vinhedos europeus, que vai levar à extinção, inclusive, de algumas videiras, de algumas espécies, né? E realmente vai causar uma das crises principais do século XIX na Europa, que é a crise do vinho, né? Ela dura ali de 1863 a 1878, um impacto realmente significativo nos produtores de vinhos daquele continente, né, da Europa, principalmente a França, né, que eu acho que eu cito aqui em algum momento nesse exemplo, tem um impacto, se não me engano, de 40%, né, da atividade vinícola, o que é significativo, assim, levando a outros impactos, inclusive no mercado de trabalho e até mesmo de pessoas que migraram para outros países. Tá. E isso significa o seguinte, a gente tem um impacto na oferta agora, veja bem, né? Ou seja, a produção de vinho caiu, tá bom? E então, obviamente, que isso vai impactar também outros mercados. Né? E assim, a gente precisa pegar um nicho específico que tem dentro da produção de vinho, que é a produção de conhaque. Assim, porque o conhaque, ele na verdade, obviamente que o conhaque, ele
da região ali da França, de Cognac, né? Não sei uma região específica que leva o nome. São os produtores ali que hoje em dia reivindicam, inclusive, o nome de Cognac somente para aquela região, assim como os produtores de champanhe, da região de Champagne, reivindicaram e conseguiram. Né? Se você não produzir naquela região, é espumante em relação a vinho não, a champanhe mesmo, é espumante. E no caso do conhaque, estão reivindicando a mesma coisa. E o conhaque, na verdade, seria como se fosse um destilado do vinho, né? Mais ou menos, a grosso modo. Na verdade, ele pode ser destilado de outras frutas, mas principalmente do vinho, né? E assim, na França, e de certa forma na Europa como um todo, mas principalmente na França, assim, o consumo de conhaque se deu muito, né? Depois das guerras napoleônicas, principalmente depois da campanha na Rússia, né? Que obviamente é região muito fria, você precisa, e as tropas, né, europeias, elas precisavam tomar algo, entre outras coisas, alimentação, claro, mas o consumo de conhaque foi muito grande. Do lado francês e europeu, de certa forma, assim, do lado russo, vodka, né, quando a guerra se tornou naquela região ali. Então, assim, teve alguns estímulos, né, para o aumento do consumo do conhaque. E ele depois, obviamente, se tornou um mercado que continuou, né, após essas guerras napoleônicas e se fortaleceu. Só que aí vem a crise, né, exatamente de um recurso importante para a produção do conhaque, que é o vinho. Né? Então acaba que tem uma contração na oferta do vinho e do conhaque, de certa forma. Mas, por sorte, né, por sorte, tem outro produto que pode substituir esse, né? Que aí seria o whisky, né? E por acaso ali o desenvolvimento do blend, que é na verdade a mistura de malte com outros tipos de grãos não maltados para constituir a produção mais barata até na verdade do whisky, porque o whisky só feito de malte, né, o single malt que se diz hoje em dia, ele é mais caro porque, desculpa, obviamente ele depende da cevada maltada, né, e aí é um produto mais caro assim. Então, já lá no século XIX, né, já tinha essa preocupação em redução de custos, mas nem tanto da qualidade. Então, a descoberta do blend, na verdade, é chegar num ponto em que você pode misturar outros elementos mais baratos, cevada, sei lá, trigo, milho, no caso até dos americanos, e tornar mais barato esse processo, né? E aí o blend, no caso do whisky escocês, o Scotch, ele ocorre principalmente depois Andrew Usher, né, ser um dos, digamos, não sei se podemos dizer pesquisadores, mas pessoas que elaboraram, digamos assim, né, essa ideia de um blended. E aí o mercado do whisky se desenvolveu muito por conta disso. E veja bem, e foi exatamente nessa época em que o cunhaque, que era o destilado do vinho, essa história tá longa, mas é um pouquinho maior ainda, né? Ficou escasso, né, por conta da praga que veio dos Estados Unidos. E aí, então, o que vai acontecer? Obviamente que vai acontecer uma substituição. E aí o uísque começa a se tornar uma bebida muito apreciada na Europa e depois no mundo, né? Em larga escala, digamos assim, né? Então veja como é que são as coisas, né? Os efeitos a gente pode ver também numa análise parcial. Obviamente, como eu falei para vocês, então a gente tem aqui a retração do mercado de vinho, e aí, claro, do conhaque, que vai estar ali dentro, né? E aqui a gente tem, então, o que vai acontecer se a demanda não é suprida nesse mercado, porque houve uma quebra de oferta, de safra, eu ia falar, mas de oferta, né? Então, aqui vai a demanda adicional que levou, então, à popularização do whisky na Europa e no mundo, né? Olha que coisa interessante, como é que são as coisas, né? Então, olha só, novamente a interação do mercado ocorrendo aqui. Só que aqui tem uma cereja do bolo, né? Uma coisa assim que é interessante, pelo menos, que é o seguinte. Lembra daquela primeira história do mercado do barco a vapor? E lembra como é que a filocheira ela veio? Por que eu estou dizendo que ela veio daquela forma que eu falei para vocês? O Mar Tempestuoso foi uma dramatização, mas no barco a vapor. Bom, isso, pessoal, porque assim, alguns cientistas, né, consideram que foi exatamente no período em que o barco a vapor se tornou mais popular, mais utilizado, né?
no comércio intercontinental é que a filoxera veio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, uma das teorias é que por que ela não veio antes, né? Por que ela não veio século antes, né? Quando se descobriu a América, já no século XVI, XVII, XVIII, já se teriam levado, né, videiras dos Estados Unidos para a Europa e nunca tinha acontecido a praga dela aí. Mas aí a questão é que, depois de algum tempo, pesquisaram o tempo de vida dela, né, desse inseto, que ele se dá na raiz, ele suca o caldo da planta e depois ele sai. Então, até inclusive, era difícil de saber por que as plantas estavam morrendo, porque quando a pessoa via a planta morta, né, os produtores tiravam a planta, pesquisavam e não viam nada nela diferente. Exatamente por isso, porque ela só ficava na planta enquanto a planta estava viva, depois que ela se transfere e na raiz, ainda por cima, que era mais difícil de encontrar. Mas depois, obviamente, descobriram que era esse inseto e tinha essa indagação, por que ele não veio antes. E a ideia era porque, bom, levava 2 meses, levava um tempo muito maior antes dos barcos à vela, né, para atravessar o Atlântico. Não sei se 2 meses, acho que tem, mas era com certeza muito maior. E ela dura em torno de 15 dias. Depois que você tirou ela ali, a raiz, ela vai ficar naquela planta, né, enquanto a planta estiver viva, e ela fora da raiz, fora do chão, fora do ambiente dela, ela não vive mais do que 15 dias. Ou seja, ela vive umas 2 semanas, né? E morre. Então chegava as videiras com os insetos mortos, né? Porque ficavam muito mais tempo fora do seu ambiente. Essa era a teoria, né? E como foi o barco a motor, o que o barco a motor fez? Encurtou, né? Em menos de 15 dias essa distância entre um continente ou outro. E aí foi o tempo suficiente para a sobrevivência, né, da filoxera. E aí a praga, enfim, chegou viva e conseguiu se adaptar em algumas regiões. Algumas regiões, inclusive, não, né? Regiões da Itália, regiões vulcânicas, assim, parece que ela não se proliferou, a cinza vulcânica. Então não é um inseto que sobrevive facilmente, né? Então ela tem que ter um solo propício para isso. Em alguns lugares mais, outros lugares menos na Europa. Mas isso levou até mesmo a alguns tipos de uva não existirem mais, né? Isso é uma coisa triste. Mas também levou a toda essa relação entre os mercados de barco a vapor, barco a vela, vinho, uísque, tudo se relacionar, inclusive os impactos negativos de pessoas que migraram ou para o Canadá, Estados Unidos, ou para até mesmo a Argélia, que saiu da França, porque o desemprego ficou muito grande com o impacto. Então foi um mercado atingindo outro mercado, atingindo outro mercado. Ou seja, a relação de vários mercados. Ou seja, a ideia de equilíbrio geral é exatamente estudar essa inter-relação entre todos os mercados, não com uma análise parcial, mas com uma análise própria de equilíbrio geral. Ok, pessoal? Então, após essa breve introdução, né, aí sim vem a ideia de equilíbrio geral. E aqui a ideia de equilíbrio geral, eu não posso falar ela sem não citar o que poderia ser o pai da ideia de equilíbrio geral, que é o Marie-Spirit Léon Walras, que é o economista francês, né, considerado um dos economistas da primeira onda ali dos neoclássicos, né, ou os marginalistas também, né, porque já começavam já a análise marginal e tudo mais na economia, e também a ideia de valor, por isso que são neoclássicos, né, já começa a ter uma mudança significativa no pensamento econômico em si. Mas uma das questões mais importantes foi exatamente essa tentativa de análise, né, considerando a interação entre vários mercados, entre N mercados, por exemplo. Então a gente vai ter, ele tem esse artigo, né, Elementos de Economia Política Pura, de 1874, onde ele vai escrever, então, essa ideia. Inicialmente, pessoal, historicamente, os economistas até, num primeiro olhar, não dão tanta ênfase, né? Mas com o tempo ele acaba, assim, sendo um dos estudos primordiais aí, da microeconomia. A gente vai ver esse desenvolvimento aqui aos poucos. Vai ter outras contribuições, digamos assim, que são importantes na análise, e aí ele até leva o nome de vários desses autores aí. Então vai ser um festival de
nome de autores aqui na sala de hoje. Então, em verdade, a interação entre os mercados é muito mais ampla do que a afetação somente de dois mercados, né? Provavelmente múltiplos mercados foram favorecidos com o transporte a vapor. Os ganhos da produtividade fizeram florescer áreas que antes eram inviáveis de ocorrer. Além disso, como eu citei para vocês, o impacto da crise das videiras causou um desemprego maciço na França, com uma parcela da população migrando para a América do Norte e a Argélia, reduzindo a renda e o consumo significativamente naquele país nesse período. Tá? Esse efeito de desestabilização dos mercados é chamado de efeito dominó. Com o tempo, né, esses desequilíbrios de excesso e escassez de oferta e demanda tendem a se normalizar de novo, levando a um novo equilíbrio de todos os mercados. Inclusive, essa ideia de todos os mercados entrar em equilíbrio já está ali nessa primeira estudo do Walras, que é chamado, inclusive, de equilíbrio walrasiano. A ideia é o seguinte: se existem equilíbrios, não tem como um mercado isoladamente estar em desequilíbrio. Né? Algum outro mercado vai estar entrando em equilíbrio para atender aquele excesso de oferta, aquela escassez de demanda, tudo aquilo que a gente viu, por outro mercado. Então, quando esse entrar em equilíbrio, ele está gerando equilíbrio no outro. O outro está chegando no seu equilíbrio, enquanto o outro está absorvendo, levando os impactos desse novo equilíbrio. Então, a ideia é a seguinte: se tem N mercados, né, com desequilíbrio inicialmente, vamos imaginar um choque negativo, um está com excesso de oferta, excesso de demanda, outro está escassez de demanda, escassez de oferta, e eles vão começar a se afetar até gerar um novo equilíbrio. Quando N-1 mercados chegarem ao equilíbrio, necessariamente, pelo menos até matematicamente, não tem como o enésimo, né, aquele último mercado que faltou não estar em equilíbrio também. Não tem como ele estar em desequilíbrio e os demais em equilíbrio, ele ficar de fora, né? Porque a afetação dos demais vai contribuir para o equilíbrio dele também. Vai ficar mais claro essa ideia se a gente desenvolver essa história, mas isso aqui já é, né, um dos pontos recorrentes. Isso ocorre porque não existe excesso de demanda ou de oferta nesse último mercado que já não tenha sido compensado em outro mercado, ok? Este argumento é conhecido como lei de Walras. Então, essa é a lei de Walras. Né? Se N-1 mercados estão em equilíbrio, então necessariamente o enésimo mercado estará em equilíbrio também. Bacana? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos começar com outro economista muito importante, né? O irlandês, Francis Isidus Edgeworth, que no final do século XIX propôs uma análise de equilíbrio geral na qual, em uma versão simplificada, leva em consideração uma economia com dois consumidores e dois bens com uma dotação inicial para ambos. Já vou explicar isso tudo, né? Vamos considerar então como exemplo consumidor A e consumidor B, os dois consumidores, dois bens, bem 1, bem 2, didaticamente bem simples, né? E dotações iniciais, que é aquilo que os indivíduos, que são os consumidores A e B, detêm inicialmente dos bens 1 e 2. Cada um tem um pouco de bem 1 e um pouco de bem 2. Esse pouco que cada um detém, digamos assim, é a sua dotação inicial, ok? Então, dotação é o que você tem em consumo, é o que você quer ou consome. Você quer consumir porque, se eu quero consumir o que eu tenho, talvez seja o que eu tenho, o que eu quero consumir. Pode ser que eu quero consumir um pouco mais, um pouco menos. Essa relação, essa diferenciação vai ser importante para nós. O que é dotação, que é aquilo que tu tem, e o que é consumo, tá bom? Nós vamos chegar lá. Então, a dotação vai ser dado pela essa... seria um Wzinho, na verdade não é bem um W, né? Um sigma, um rho, não lembro agora o nome dessa expressão. É uma letra grega, mas vamos chamar de Wzinho então para facilitar, né? E ela vai representar então a dotação. Vamos lá. A dotação total do bem A, como está ali na primeira linha, na primeira equação, é o que tem de dotação de A, o indivíduo 1, que a gente vai chamar de W1A, e o que tem de dotação inicial do bem do consumidor A, do bem 2. Acho que eu fiz uma confusão aqui, né? Então, o que tem de dotação inicial consumidor A? Ele tem um W1, ou seja, o que ele tem de bem 1 consigo, e W2, o que ele tem de bem 2 consigo. Então, o total de bens que o
ou dotação inicial, né, que é o conjunto desses dois bens que o consumidor A tem. A mesma coisa que o consumidor B, W1B é o que ele tem do bem 1 e W2B é o que ele tem do bem 2. Então, essa é a dotação inicial do consumidor B. Dito isso, vamos lá. Temos aqui a dotação total existente, ou seja, o que se tem do bem 1 existente na economia? W1A mais W1B, ou seja, tudo aquilo que A, consumidor A e B tem, que somos dois, é a economia como um todo, ou seja, o total do bem 1 que existe, ok? Assim como o total do bem 2 que existe é tudo que tem o indivíduo A, tudo que tem o indivíduo B do bem 2. Então tá aí. Essas são as dotações totais existentes, tá bom? Bom, e o total de consumo nessa economia? Aí, para consumo, nós vamos chamar de X, tá? Como consumo. Então, o nosso Wzinho é a dotação, X é o nosso consumo. E X1 é o consumo que o indivíduo 1... desculpa. O X1 é o total de consumo do bem 1, tá? Aí, X1A é o total de consumo do bem 1 que o indivíduo A está consumindo. E o total de consumo de X1 nessa economia é a soma de X1A mais X1B, ou seja, mais o consumo que o indivíduo B também consome X1 nessa economia. Assim como X2 é o consumo total de X2. A mesma coisa, é o que X2 o indivíduo A consome, X2 o indivíduo B consome, é a soma dos dois. Dito isso, entendido? Temos então uma relação que é importante aqui, que é o seguinte: portanto, para o consumo seja factível, para que ele ocorra nessa economia, a seguinte condição deve ser satisfeita. Que condição é essa? Que o consumo do X1, que é X1A mais X1B, o consumo total, né, deve ser pelo menos igual ou menor a W1A mais W1B. O que significa isso? Que, obviamente, o que vai ser consumido nessa economia tem que ser pelo menos igual com aquilo que existe, ou menor. Menor, tudo bem. Agora, não tem como ocorrer, não é factível de ocorrer se for maior, porque aí não há bem, né, suficiente para esse consumo, já que o que tem, o que é a dotação, é aquilo que se existe e tem na economia, o consumo só pode ser igual ou menor. Isso vale para X1, isso vale para X2. Então, isso é uma condição, como vocês podem ver, essencial, né? A factibilidade do consumo nessa economia. Ok? Então, essa é uma condição inicial. Vai ser importante para a gente entender a ideia que está por trás do, digamos assim, do modelo teórico que, inclusive, a gente vai ver adiante do Edgeworth. Ok? Que o consumo total do bem tem que ser factível com aquilo que existe, ou seja, com as dotações iniciais, ou seja, tem que ser igual ou menor às dotações iniciais. Isto é, então, novamente, o total de consumo do bem 1 deve ser pelo menos igual ou menor ao total de dotação do bem 1 existente na economia, o mesmo deve ser aplicado ao bem 2. Ok, para que tudo isso? Vamos lá. Para entender esse próximo passo. Bom, lembrando o seguinte, o conceito de curva de diferença, que a gente é visto lá em micro 1, né? A gente vai considerar curvas de indiferença bem comportada para ambos os consumidores, A e B, em relação aos dois bens, né, X1 e X2. Bem comportadas, obviamente, que eu quero dizer com isso, são convexas, né, assim como o consumidor B também. Eu tenho cores diferentes para diferenciar cada um dos consumidores. Claro que cada um deve estar consumindo algum ponto nessas curvas. Vamos supor esse ponto aqui como consumo do indivíduo A nesse momento. Por que nesse ponto? Vamos supor que nesse ponto que ele está consumindo, o que ele tem, ou seja, é igual à nossa dotação inicial do indivíduo 2. Ele consome o que ele tem. Da mesma forma, né, tá aí, dotação inicial do consumidor A. Da mesma forma, o consumidor B está consumindo um ponto ali em cima de uma curva de indiferença dele, a quantidade que ele tem, ou seja, a dotação inicial que esse indivíduo possui, o indivíduo B. Né? Tudo que ele tem do bem 1 e do bem 2, essas são as suas dotações. Ele está consumindo exatamente isso. A priori, vamos assumir isso como verdade. É verdade, cada um consome o que tem. Legal. Bacana. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos
colocar essas duas análises numa só. Como é que a gente faz isso? Através da caixa do Edwards, que é o que a gente acabou de citar, né, o autor. Bom, é mais ou menos bem simplificado, mas a ideia dessa caixa é como se a gente botasse dentro de uma caixa, que pode ser uma caixa mesmo, mas pode ter uma distância maior, pode ser um paralelepípedo, por exemplo, pode ser um retângulo, quer dizer, não um paralelepípedo. E ela tem dimensões, né, em relação à origem agora de cada um vai mudar, né? A gente vai vincular, digamos assim, as dois gráficos num gráfico só, uma análise só. Então, de certa forma, a gente vai inverter o gráfico do consumidor B, por exemplo, sobre o gráfico do consumidor A e formar, então, essa caixa, essa ideia. Então, vamos lá, suponha que invertemos, então, o gráfico do consumidor B e combinamos ele com o gráfico do consumidor A. Desta forma, construímos a chamada caixa Edwards. Então, é basicamente isso, um gráfico sobre o outro. Pode ver que a origem do B está lá num ângulo, né, numa diagonal, e aqui embaixo o consumidor A continua onde ele estava, né? O consumidor A estava nesse mesmo ângulo. E assim, X1 e X2 estão ali também, né? Então a gente está analisando tanto um quanto o outro. Vejam que nas horizontais vão estar então X1 e nas verticais então a análise do bem X2, tá? Então está aqui também as curvas de indiferença de ambos os indivíduos. Olha só, né? Vejam que ela aumenta o nível de satisfação, níveis de satisfação maior para curvas, né, superiores, isso em relação à origem de cada um. A origem do A, o 0A e o 0B é descendo, o 0A é subindo. Então veja que assim é nesse sentido que aumenta. Então está aumentando para essas curvas maiores o nível de satisfação para curvas maiores. Opa! Em algum momento elas se encontram nessa análise, né? E aí, pessoal? Bom, exatamente nesse encontro, vamos marcar um ponto aqui que a gente vai chamar de ponto W, né? Que é um encontro entre essas curvas de indiferença, tá? Esse ponto W, pessoal, vamos supor também que nessa combinação significa que é o ponto de consumo, no caso do consumidor A, do seu bem X1 e X2, mas também é o ponto de consumo do consumidor B, do seu ponto X1B e X2B. Ambos estão consumindo ali nesse ponto. A priori também sabemos que poderíamos botar W aí, porque sabemos que a dotação inicial de cada um também está nesse ponto. E é factível de ser consumido, né? Já que é igual às dotações iniciais, então é factível. Tá aqui, ó, a dotação inicial do indivíduo A, tanto para o bem 1 quanto o bem 2. Tá aqui, né, o total de dotação dele, assim como aqui do indivíduo B, o tanto que ele consome do bem 1 e do bem 2, que é igual a esse montante aí que ele está consumindo. Então está aqui o total que ambos consomem. Então vejam que na mesma análise estamos analisando, vendo, né, o consumo de ambos os bens, ou melhor, de ambos os consumidores para ambos os bens, né? E aí supomos esse ponto, né, de encontro, inclusive, com suas curvas de indiferença. Ok? Bacana? E é um ponto factível, porque esse consumo é igual à dotação, ao que eles detêm. Tá bom? Vamos analisar um pouquinho mais, então, agora esse gráfico, né? Para vocês entenderam a ideia desse gráfico, da caixa de Edwards. Bom, se você pegar o horizontal, né, essa linha horizontal, como eu tracejei, é o total de W1, ou seja, é o total de dotação do bem 1. Por quê? Porque parte ali embaixo, vocês podem ver nessa linha aqui, ó, ela é ali onde parte da origem do indivíduo A, né? O W1A. E lá em cima, onde parte da origem do indivíduo B, é o W1B. Somando o W1A com o W1B, é o W1, ou seja, o total de dotação existente, né, do bem 1. Então, a soma dos dois. Então, tá ótimo, né? Assim como que verticalmente, né, vocês podem ver aqui, ó, iniciando aqui na origem do A, você tem um WA2, e lá do outro lado, descendo, né,
da origem do B, você tem o W2B. A soma dos dois também é o total de dotação existente na economia. Então, veja bem que a caixa de Edwards é o total de dotação existente na economia de ambos os bens, tanto do bem 1 quanto do bem 2. Está representado ali dentro. Então, isso significa, pessoal, que qualquer ponto dentro da caixa de Edwards é factível para o consumo. Claro, é óbvio, porque se o consumo tem que ser pelo menos igual ou menor, então se ali dentro tudo é ponto de dotação, é toda a dotação existente desse bem, então todo ponto dentro da caixa do ouro é factível de ser consumido. Então, como eu coloquei ali, qualquer alocação factível e sem desperdício dessa economia está representada por todos os pontos contidos dentro da caixa de Edwards, que é que eu botei ali em esverdeado do lado ali, né, para vocês entenderem, para ficar em evidência, né? Ok, tranquilo, continuando então a análise. Bom, vamos analisar esse ponto W em si, que a gente sabe que é o ponto de dotações iniciais e também, coincidentemente, consumo inicial. Mas será que dá para sair desse ponto para algum outro lugar, né? Vamos supor esse outro ponto M, que é exatamente o outro oposto do W, né? E esse ponto aí. Esse ponto aí, pessoal, como vocês podem ver, deve representar um determinado nível de consumo. Eu vou chamar de X1, B e A linha, tracinho, né? Como vocês podem ver ali, X2, A e B. Cada um está consumindo em um ponto diferente agora, que é um ponto de consumo que eu vou ter esse tracinho para diferenciar onde o M está. Será que sair do ponto W, ponto M, é uma boa? Será que existe estímulo? E o que acontece? E como eles podem fazer isso também? Essa é a questão que a gente tem que tentar responder agora. Vamos pensar um pouco, né? Quem é o ponto W, ponto M? O que eles têm em comum, ponto W, ponto M? Além de ser um inverso do outro, né? Bom, a questão é que ambos estão na mesma curva de indiferença de ambos os indivíduos, consumidor A e B. Veja bem, qualquer ponto em cima da curva de indiferença, como a gente viu lá em Microeconomia 1, é um ponto de indiferença. É por isso que ela leva esse nome, inclusive, né? Então, esse ponto de indiferença, né, significa que é indiferente o indivíduo, tanto A quanto B, consumir no ponto W ou no ponto M. Por quê? Porque ele tem o mesmo nível de satisfação. Tá? Bom, então isso já é uma questão a ser levantada. Se ele está num ponto acomodado W ali, que ele está consumindo o que ele tem, por que ele iria para o ponto M? Bom, se ele fosse para o ponto M, obviamente, nesse caso, como vocês podem ver, é um aumento do consumo de X1 em relação ao consumidor B e uma queda do consumo de X1 em relação ao consumidor A, né? Então, ele teria que diminuir, enquanto o outro aumenta o seu consumo para que eles possam ir para esse ponto. E a mesma coisa acontece de forma contrária em relação ao bem 2. Nesse caso, o consumidor A aumenta seu consumo, enquanto o consumidor reduz o seu consumo. Então, ao contrário. Então, o que a gente está falando aqui? Que ambos teriam que trocar, né, mais ou menos, o bem X1, o consumidor A teria que passar para o consumidor B, e o bem X2, o consumidor B, que teria que passar, o que ele não consumiria, para o consumidor A, de tal forma que eles migram para o ponto B. Então, isso a gente chama de troca. Um estaria trocando com o outro aquilo que ele tem em excedente, que ele não quer consumir mais. Mas ele não quer consumir mais, nesse caso, para ele tanto faz. Tanto faz estar em W, então tanto faz estar em M. Então veja bem, nesse caso a troca não tem tanto sentido. Poderá ocorrer ou não, porque há uma indiferença. Tá bom, talvez eles considerem que vão trocar. Mas o que eles ganhariam com isso? Praticamente nada. Se manteriam com o mesmo nível de satisfação, já que estão na mesma curva de diferença. Então não há, na verdade, um estímulo prático para que ocorra essa troca neste caso em específico, nesse exemplo específico que eu estou dando para vocês. Então, pessoal, nesse caso até vamos considerar, para facilitar a nossa análise, é que eles não consideram, já que é indiferente, porque faria a troca, continuo consumindo onde eu já estou, né? Já que não vai me agregar em termos de satisfação fazer essa troca. Ok? Então,
Então, o ponto M e o ponto W são diferentes, ambos os consumidores estão na mesma curva de diferença. Dessa forma, o deslocamento de consumo seria o suficiente para deixar consumidores com o mesmo nível de utilidade, que eu descrevi para vocês. E, por fim, essa questão que eu levantei para vocês também. Então, não há estímulo para a troca neste caso. No final, tanto faz ficar no ponto W no ponto M. Não sou estimulado para um ponto em que só estou mudando meu consumo sem aumentar a minha satisfação com ele. Então, não há, na verdade, incentivo para a troca do ponto W para o ponto M. Não ocorrendo a troca. Vamos supor, então, que não ocorrendo. Fortuitamente, pode ocorrer sem aumento de satisfação, porque são diferentes, é claro. Que tanto faz. Né? Mas vamos supor, para facilitar a nossa análise, que não. Então, ele não faz a troca, tá ok? Então não há troca. Então quando vai acontecer troca? Né? Quando vai acontecer troca, agora fica claro de ver. Quando há sim, então o estímulo, quando há sim um aumento de satisfação. Então vamos analisar quando isso pode acontecer para que as trocas ocorram. Bora lá. Tá aqui os dois pontos novamente. Vamos considerar esse ponto H aqui. Bacana? Será que ir para esse ponto é uma boa? Talvez sim. Mas talvez sim, não sei se é suficiente. E L? L talvez sim também. Bom, por que talvez sim? Bom, porque dá para ver que esse ponto, ele nesse caso, pode significar, o ponto H, um aumento de satisfação para o indivíduo A. Afinal, em H, ele está numa curva superior em relação à origem dele. Mas como vocês já podem ver, porque eu já coloquei a curva do indivíduo B, no consumidor B, para ele já seria uma curva aquém. Ou seja, ele não estaria tão satisfeito em H quanto estaria em W. Então, necessariamente, para ele, ali não seria um ponto bom para o consumo. Da mesma forma, o ponto L para o indivíduo A é um ponto aquém, mais próximo da sua origem. E ele não vai querer diminuir o seu nível de satisfação. Ele prefere, obviamente, se manter no ponto W, ou até mesmo M, se for o caso, mas jamais em L. Então, para o indivíduo B, jamais em H. Para o indivíduo A, jamais em L. E o contrário? Sim, o contrário, sim. Para o indivíduo consumidor A, com certeza ele gostaria de H. Ele ganharia com isso, estaria numa curva de satisfação maior. Assim como o B ganharia estar em L, se fosse para aquele ponto, ele estaria numa curva de satisfação maior. Mas o que um não quer, dois não faz, nesse caso está valendo, né? Porque eles têm que fazer a troca. Se um não quer fazer a troca, ele se mantém em W. Ninguém vai perder, né, para o outro ganhar. Então, necessariamente não ocorre trocas em qualquer ponto, inclusive fora daqueles arcos fechados ali. Então, você já sabe onde mais ou menos é que vai acontecer, né, a possibilidade de troca. Então, vamos lá, só para afirmar isso que a gente falou. O ponto H está na curva de utilidade aquém para o consumidor B em relação aos pontos W e M, né? Assim como na curva e numa curva de utilidade mais alta, consumidor A, a gente falou isso, né? Portanto, o consumidor A seria vantajoso, ponto H, mas não para o consumidor B. Não ocorrendo a troca. Né? E para o ponto L, a análise é semelhante. Tá? Então, nenhum ponto fora daquele arco ali vai ser negociável, porque vai melhorar para um, mas vai piorar para o outro. E aí não há troca, não há negociação. Então, onde que vai acontecer? É óbvio, né? Nesse centro aqui, há a possibilidade de troca. Neste centro, onde a gente botou rachurado agora, né? Esse efeito, é ali que é possível que ambos aumentem o seu nível de satisfação. Por quê? Porque as curvas internas, vai ter curvas internas até chegar a um ponto, aí sim vai ter um ponto de satisfação maior. E vamos considerar esse ponto, inclusive, né? Então vamos lá, só repetindo, a possibilidade de troca ocorre dentro da área rachurada, né, entre as curvas de diferença, onde os consumidores têm maior possibilidade de aumentar seu nível de satisfação, né, o nível de utilidade, então, com o consumo desses bens. Então, bora lá pensar num ponto lá dentro, né, esse ponto aqui, aí sim, pessoal, o ponto E, é um ponto E de equilíbrio mesmo, que já sabe que ali, aí sim vai dar possibilidade de troca, porque ambos vão aumentar a satisfação. Porque vai passar uma curva de diferença ali dentro para um e para outro, que é melhor que as curvas de indiferença que eles estão atualmente em W, né? Ou seja, está aqui, ó,
pode ver que ela é melhor para o consumidor B, que está mais à frente, né, do que a curva em W, e melhor para o consumidor A, que está mais à frente também, né, essa curva nova em relação ao ponto W. Então, ambos aí sim vão estar aumentando satisfação no equilíbrio E, né, no ponto E, e aí sim haveria trocas nesse caso. Aí há estímulo para ambos fazerem uma troca, de dar o que eles têm em excesso, para aquilo que eles não querem mais, para aquilo que eles querem mais, até chegar num ponto E que o nível de satisfação deles é maior. Aí sim um equilíbrio estável. Ele acontece, né, num ponto que a gente também pode chamar de ótimo de Pareto. E o que seria isso? É mais outro teórico neoclássico, Vilfredo Pareto, né? Na qual a gente tem uma análise que é fundamental, que é a ideia de que não pode, então, a partir desse ponto, já que ele é um ótimo de Pareto, melhorar a situação de um indivíduo sem piorar a do outro. Até ali, esse ponto, é possível melhorar a situação de ambos os indivíduos. Claro que de W para E, ambos vão melhorar o seu nível de satisfação, mas chegando no ponto E, aí sim não é possível mais, a partir desse ponto, uma melhora para um sem que o outro não perca, que aí são aqueles pontos H e L que a gente viu, que aí sim um vai ganhar, o outro vai perder, e aí não vai haver troca. Então, como até esse ponto E vai haver troca, no ótimo de Pareto é um equilíbrio estável. Ok, então bora lá. Então, por Pareto ótimo, ou ótimo de Pareto, como falei, não é possível então aumentar o bem-estar de um indivíduo sem reduzir o do outro. Depois desse ponto, não é mais possível, ok? Então esse é o nosso ótimo de Pareto, ok? Tá aí o nosso então equilíbrio, né, de consumo para ambos os consumidores em relação a ambos os bens. É o nosso também ótimo de Pareto, tá? Bacana. Mas não para aí a análise, né? Tem mais coisas, assim que vai acontecer, né? Vai ter esse deslocamento, então, internamente até o equilíbrio ocorrer. E esse equilíbrio ocorre aonde? Quando a declividade de ambas as curvas de diferença do consumidor A e do consumidor B são paralelas, ou seja, são a mesma declividade. E o que é a declividade da curva de diferença? É a taxa marginal de substituição, lembram disso? Então temos que quando a taxa marginal de substituição do consumidor A for igual à taxa marginal de substituição do consumidor B, temos então o equilíbrio, né, Pareto ótimo na caixa de Edwards. Ok? Bacana, né? Então tá aí. A ideia de equilíbrio geral basicamente é essa. E pronto, acabou, né? Agora só as letrinhas como... Não, peraí, tem mais nessa análise. Tem um pouco mais. Não é só isso, pessoal. Por quê? Porque a gente parte de um ponto específico. Eu falei assim, olha, W tá ali e é onde chega no equilíbrio. Chega no equilíbrio mais ou menos ali. Primeiro, vai depender da negociação de ambas as partes. Não precisa ser necessariamente esse. Sabemos que ele é uma possibilidade de equilíbrio. Mas tem outros fatores que vão dar condições a tentar ver se será que vai ser E mesmo, vai ser a capacidade de ambos negociar, vai depender também dos preços de mercado. Vamos analisar cada ponto desse um pouquinho mais. Mas pelo menos de W para E sabemos que existe então estímulo, né, para trocas até esse ponto. É um ponto melhor, né? Aí veja bem, né? Tá aí agora o consumo ótimo. Aí sim seria o nosso ponto e a gente bota estrelinha então para denotar consumo ótimo para ambos, né? E vejam bem que o consumo anterior não era ótimo, mas era a dotação inicial, né? A priori eu vou botar como consumo inicial, mas depois a gente vai revisitar isso, vai chamar de dotação inicial. Então parte da dotação inicial que se tem, aí ocorre aí estímulos para trocas, ocorre a troca até um novo equilíbrio ótimo de Pareto. Então a ideia é esta. Ok? Tá aqui o tanto que vai do consumidor 2 para o consumidor, desculpa, consumidor A, consumidor 1, quanto vai do bem 1 e quanto vai que o consumidor B vai dar para o consumidor A do bem 2, tá bom? Tá aí então. Agora vamos falar sobre um outro conceito que é a curva de contrato. O que seria isso? Bom, como eu falei para vocês, se a gente partir de W ali, aquele ponto específico, a tendência da negociação é para o equilíbrio E, que é onde ambos
né, aumenta seu nível de satisfação expandindo, né, para curvas de utilidade superiores, cada um em relação à sua origem, digamos assim, né? Origem 0b, que eu botei ali, 0a ali no caso, né? Expandindo para curvas mais altas. Agora, não necessariamente, né, eu poderia botar esse ponto em qualquer outro ponto dentro dessa caixa de Edwards e dizer, mas para onde vai agora? Bom, vai depender da negociação onde já está o ponto de dotações iniciais. Porque aí, se ela estiver mais para cima ou mais para baixo, o ponto de equilíbrio vai ser outro, não vai ser necessariamente em N. Que aí ele vai estar um perdendo e outro ganhando, voltamos àquela condição. Então, se o ponto estiver em outra região da caixa de Edward, provavelmente ele vai tender a outro equilíbrio onde essa negociação é possível. Tá? Então, pessoal, o ponto E é um ótimo Pareto, que significa que é mais eficiente do que o ponto W. Bacana, isso a gente já viu. Por trás de maior utilidade para os consumidores. Como a gente está vendo no gráfico, é esse deslocamento que a gente tem em tendência a esse ponto. E a gente viu que fora, né, a partir do ponto W, né, fora não se vai, porque ambos, ou um ganha e outro perde, então ninguém vai negociar. Tende a negociar até o ponto E. Essa é a ideia. Agora, se o ponto W não tivesse aí, se tivesse o ponto em outra região, talvez o equilíbrio não fosse esse, o equilíbrio se desse mais próximo dessa região onde há capacidade de negociação, um arco novo vai se formar e uma nova tendência de negociação para um novo ponto. Então vai ter outro ponto que vai ser Pareto ótimo também. Essa é a ideia. Então, contudo, dependendo de onde as dotações iniciais dos consumidores estiverem, outros pontos podem se estabelecer como ótimo de Pareto, ou seja, esse ponto H pode ser um outro ponto de negociação que levou a ele, o ponto L pode ser outro ponto de negociação que levou a ele. Você estava mais próximo do ponto H e ali foi um ponto de negociação gerado, né, nessa região, assim como o ponto L foi um ponto de negociação gerado, no outro ponto. Ou seja, W, em vez de estar ali embaixo, ele pode estar mais para a direita ou mais para a esquerda, ponto W, por exemplo, e levaria um equilíbrio H ou levaria um equilíbrio L. Depende onde a dotação inicial está. Então, se isso é verdade, dá para mapear, digamos assim, todas as possibilidades de equilíbrio existentes, né, dentro da caixa de ouro. E se a gente fizer isso, a gente vai traçar uma linha ligando todos esses pontos, e essa linha, né, digamos assim, é chamada de curva de contrato. Portanto, unindo o conjunto de todos os pontos ótimos de Pareto, temos a curva de contrato. Aí, então, o que seria a curva de contrato? A gente sabe que nessa linha, dentro da caixa de Edwards, é para onde tende toda a negociação. Tende todos os possibilidades de equilíbrio existentes dentro dessa caixa, dado aonde for partir a dotação inicial. Tá? Então é isso que a curva de contrato nos diz. Os N pontos de equilíbrio ótimo de Pareto que possam existir dentro da caixa de ouro, dado a qualquer ponto de dotação inicial que possa ocorrer ali dentro, que é factível de consumo. Entendido, pessoal? Essa é a ideia, então, da curva de contrato, vai ser importante para nós agora também. Ok, vamos falar um pouco também, e é importante, da ideia de fronteira de possibilidade e utilidade. É só para a nossa análise ficar um pouquinho mais rica. O que é isso? Vamos passar por uma análise gráfica bidimensional novamente. Aqui, digamos, essa aqui é bidimensional também, mas aqui com dois eixos somente, onde a gente está falando das utilidades. E a gente vai colocar num eixo a utilidade do indivíduo A, o A, como vocês podem ver ali, e do indivíduo B, o B no eixo horizontal, que vocês podem ver ali. Ok, e aí? Bom, a curva de contrato representa a fronteira de possibilidade e utilidade. É isso mesmo. Então, todas as possibilidades de consumo ótimo estão em cima da fronteira de possibilidade e utilidade, na curva mesmo. E ela pode ser tortinha aqui, que ela é um pouco diferente da possibilidade de produção que a gente vai ver na próxima aula. Aí ela é um arco, e essa aqui não precisa ser. A não ser que, se vocês acharem, botem aí nos comentários, ou se vocês acharem que pode ser diferente, mas nas minhas pesquisas, nos livros que eu vi, essa curva de possibilidade de utilidade, ela pode ser sim, assim, não totalmente aquele arco, né, digamos assim, côncavo. Bom, o porquê aí, sim, aí teria que
investigar mais. Mas, assim, na nossa análise, o que é importante aqui é o quê? Vamos considerar os pontos que a gente está, então, tendo da curva de contrato aqui na fronteira de possibilidades. São todo ponto ótimo de Pareto. Então, estando em cima da fronteira de possibilidade é um ponto ótimo. Né? Vocês podem ver que até a solução de Cantor, o que seria a solução de Cantor? Né? Seria você estar somente o consumo dos ambos os bens para o indivíduo B. Então, o 0B está ali. Aí o consumidor B, o consumidor A, ele tem mais alto nível de satisfação quando o consumidor B não consome nada, né, digamos assim. Então ele, obviamente, vai consumir tudo. A mesma coisa no outro eixo. Se o consumidor A não consumir zero, né, que aí seria uma solução de Cantor, então vocês veem que o nível de utilidade lá embaixo, quando é zero o consumo do consumidor A, aumenta a utilidade também do indivíduo B. Ok, então tá ali. Agora, tem os pontos intermediários, todos eles, H, E, L, são tudo ótimos de Pareto, estão na fronteira, né? Então você está num ótimo de Pareto. Mas e W? E W estaria onde? Bom, W seria um ponto interno, pessoal, né? Vamos lá analisar então o W. Então, portanto, a curva de possibilidade de utilidade relaciona o nível de utilidade máximo diante dos consumidores A e B, são todos pontos ótimos de Pareto. Então, vamos considerar W, ele necessariamente é um ponto interno. Ou seja, né, ele não é um ótimo de Pareto, não traz o máximo de satisfação para ambos os indivíduos, né, nesse ponto. E pode melhorar para ambos, inclusive, não sendo um ótimo de Pareto. Então, vamos analisar exatamente isso. Está aqui o que eu vou chamar de curva de utilidade W, né, de A e de B, onde está em cima, né, o ponto W. Vou tirar ali o ponto de equilíbrio, mas dá para ver facilmente, né, que o equilíbrio pode ser atingido. Mas assim, o ponto W ele nos dá um certo nível de utilidade também. Agora vamos supor outra questão, o ponto E. O ponto E ele vai aumentar a utilidade, e eu não vou botar no gráfico agora, mas eu vou botar a indicação ali, através daquela flechinha ali, de que indo ao ponto E, ambos estão aumentando. Obviamente no ponto E o nível de utilidade, ok? Então está característico isso para nós, está ali. A tendência ao ponto E aumenta o nível de utilidade de ambos, então facilmente dá para ver a correlação entre ambos os gráficos. Tá, mas vamos analisar então outros pontos aqui que é importante. Vamos supor o ponto que está nesse Szinho aqui, esse ponto S. Veja que esse ponto S, ele pode sim, ele é um ponto Pareto ótimo, e ele pode ocorrer. Mas nesse ponto, o que vocês notam é que só uma curva de utilidade se deslocou, que é a curva da utilidade do indivíduo A, que aumentou, né, seu nível de utilidade. O indivíduo B continua na mesma curva inicial. Tá? Então veja bem, para o indivíduo B, tanto faz o ponto W como o ponto S. Já para o indivíduo A, o ponto S, ele é estritamente preferível, é uma curva superior, ele está numa curva estritamente preferível. Então aumenta o nível de utilidade do indivíduo A, mas sem aumentar do indivíduo B, que se mantém inalterado. Então, se a gente fizer essa análise aqui na fronteira de possibilidade de produção, o ponto S estaria aqui. Por quê? Aumenta o nível de utilidade do indivíduo A sem necessariamente piorar do indivíduo B. Então, veja bem, quando você não está num ponto que é Pareto ótimo, é possível aumentar o bem-estar de um indivíduo sem piorar o do outro. Essa é a ideia. E é isso que acontece no ponto S. Então, foi possível, já que eu não estava num ponto Pareto ótimo, que é ponto W, ir para um ponto Pareto ótimo S, aumentando o bem-estar do indivíduo sem reduzir o do outro. Bacana? Continuando lá. Vamos imaginar agora o ponto F, e que tem outro significado semelhante, análogo, né? Só que agora o que acontece, né? Aumenta a satisfação do indivíduo B, óbvio, ele está indo para uma curva de diferença mais alta em relação ao original do ponto W, mas o indivíduo A, aí sim ele não muda de curva de diferença, ele está na mesma do ponto W.
Então, para ele não muda o nível de satisfação. Então, veja bem, aqui está representado o ponto F graficamente, aumentando o nível de utilidade para o indivíduo B, sem necessariamente reduzir o indivíduo A. Aí sim o ponto F, agora sim, é um ponto Pareto ótimo. Ou seja, a partir dali, se aumentar de um, vai ter que reduzir do outro. Quando é Pareto ótimo, não é possível mais melhorar a situação de um sem piorar do outro. Então veja bem, é assim que a gente pode fazer a análise, né, usando esses dois gráficos. A ideia de Pareto ótimo fica mais interessante. É claro que a questão da negociação, ambos vão tender a ir. Vamos supor aí, depois a gente vai ver que não necessariamente precisa ir, tem outros fatores. Né? Mas a ex é mais fácil de supor porque ele está intermediário, então vai aumentar o bem-estar de um, mas também vai aumentar o bem-estar do outro. Ambos vão para E, aumentando o seu bem-estar. Ambos vão para a curva de diferença internas, né? Que é o ponto E. Então, por isso que a negociação tende ali para mim. A não ser que o poder de negociação de um ou outro indivíduo seja o seguinte, né? De tal forma que o outro indivíduo aceite que só a satisfação do indivíduo aumente e para ele seja indiferente. Qual é a questão que vai levar a essa negociação? É outro parâmetro. A gente vai ver que a questão dos preços pode estar relacionada a isso. Mas a ideia é que, no limite, se você não estar num ponto Pareto ótimo, significa que é possível aumentar a satisfação, pelo menos de um indivíduo, sem alterar o do outro, no limite. Isso aí, obviamente, por que no limite? Porque vocês podem ver que são pontos de fronteira, o S e o F, né? E o ponto E seria um ponto intermediário ali, né? E são pontos dentro da possibilidade de negociação. Tá? Dado que ele é indiferente, pode haver sim a troca. No final das contas, entre W e F, a gente assumiu, né, inicialmente que não, se é indiferente, não vou trocar, mas a possibilidade, já que a indiferença, né, não vai estar afetando ele, então a possibilidade sim. Ok, então tá aí, pessoal, as curvas internas, então, ou seja, aí ambos aumentam o nível de satisfação, tendendo ao equilíbrio no ponto E. Agora vamos imaginar um ponto G aqui, como vocês podem ver no gráfico. E o ponto G, pessoal? E agora? Não está nem na fronteira e nem lá dentro. Onde é que ele está, esse ponto G, na caixa de Edwards? Pessoal, a questão é, G é melhor para os indivíduos? Com certeza. Vocês podem ver que vai aumentar o nível de utilidade de ambos, mais inclusive do que o ponto E. Com certeza, ambos gostariam de ir no ponto G. Não há dúvida. Só que tem um problema do ponto G. Ele não é factível de ser consumido. Por que não? Porque o ponto G, pessoal, ele não está dentro da caixa de Edgeworth. Teria que expandir a caixa de Edgeworth para incluir o ponto G. Teria que ter mais bens, né, nessa economia. Ou seja, não é possível nessa caixa de ouro. Se não é possível, se não está dentro da caixa de ouro, não é factível para o consumo. Apesar de ser um ponto que todo mundo gostaria de atingir. O ponto G traz mais satisfação para todos os consumidores, contudo ele não pode ser atingido, pois não está presente dentro da caixa de Edgeworth. Legal, pessoal? Bacana? Bacaninha? Bora lá, então. Ok. Vamos colocar preço, então. Preço é importante. Até que a gente está com escambo, né? Estamos ainda, sei lá, 10 mil anos antes de Cristo, mais. Numa época em que as trocas eram de bens, né? O que você possui de bens com outro que possui outros bens, uma troca direta, né? Entre os bens. Uma troca simples. Mas a gente precisa botar preço, né? A gente precisa, então, considerar os mercados com preço. Ok, então bora lá. Se a gente vai colocar preço, a gente precisa necessariamente falar da restrição orçamentária, né, dos indivíduos, o consumidor A e B no caso. Vamos supor então que essa é a restrição orçamentária, né, referente ao consumidor B, está aí os preços do bem 1 e 2, o que consome, né, o indivíduo A de X1 e X2, e a sua renda ali, né? Assim como, analogamente, para o consumidor B. O que isso tem em comum, né? Vamos analisar a declividade, né, da reta orçamentária de cada indivíduo. Bom, claro que a gente vai estar isolando, então, por exemplo, X2A e depois, no caso, BX2B, para analisar, então, a declividade da restrição orçamentária. E, pasmem, é a mesma.
é a mesma. A renda não é a mesma, é claro. Mas a declividade da restrição orçamentária é. Mas por que isso, né? Bom, pessoal, uma hipótese que a gente tem que adotar aqui, que é importante, a gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas, mas aqui não tem por que já não citá-la, né? É o fato de que, bom, os indivíduos se deparam com os mesmos preços do mercado. Então, uma hipótese é que eles estão num livre concorrência, assim, ou seja, não há por que esses indivíduos no livre mercado assim, não acharem os preços são os mesmos indivíduos, não há diferenciação, né? Você não está fazendo nenhuma diferenciação de preço. São indivíduos que estão no mercado, necessariamente os preços é o mesmo para ambos, né? Então a declividade, né, que são a razão da reta orçamentária, também vai ser a mesma, porque depende da razão entre os preços, ok? Então por isso que a gente pode dizer que é conjunto. Então o que é conjunto? A declividade, na verdade, da reta orçamentária. Então, portanto, a declividade é essa, é a razão entre os preços. Ok, vamos colocá-la aqui então, ó, vamos supor esse nesse nível. Então, vamos supor que o ponto E passou exatamente a essa declividade da reta orçamentária. E aí, está incluído os preços na jogada. Não é tão simples assim, não. Botou os preços ali, tá ok, declividade. Mas o que gera essa declividade, assim, essa negociação? O que gera essa alteração no preço dentro dessa dinâmica? Então é isso que a gente tem que dar uma investigada um pouquinho mais, né? Ok. A gente já sabe que a dinâmica, então a tendência do equilíbrio é essa, e que esse equilíbrio, se ele ocorreu dentro da negociação, então ele está atendendo, e a gente vai demonstrar isso, mas a priori ele está atendendo a esse fato de que ele responde à declividade entre os preços, que é dado esses preços pelo mercado, né? Ok? Então tá aí. Então, no equilíbrio de indivíduos tem a mesma taxa marginal de substituição. Além disso, numa economia com preço será igual à razão entre os preços dessa economia. Então tá aqui. Por quê? Porque cada indivíduo vai tomar a sua ação de maximizar individualmente a sua taxa marginal de substituição com os preços do mercado, com a sua restrição orçamentária. E que para cada indivíduo, no caso, é a mesma, eles têm a mesma restrição orçamentária, porque os preços dados a eles é o mesmo. Então, ambos estão otimizando o seu consumo nesse ponto, ok? Basicamente, a ideia é essa, ok? Então, veja bem, pessoal. Tá, mas e aí vão entender o ponto E e os preços estavam bem ali, mas eles estavam ali? Não, eles não é que eles estavam ali. Tem uma dinâmica que vai ocorrer antes, que é exatamente essa o que eu digo de poder de negociação, é o quanto cada um tem para trocar, que é o excesso e a escassez. Ou seja, um vai ter algo em excesso, que gostaria de trocar, por aquilo que ele tem em escassez em relação àquilo que ele gostaria de consumir mais. E essa dinâmica é que vai levar às alterações de preço. É isso tudo. Mas aí, onde? Bom, primeiro, a gente botou o ponto E primariamente, e eu disse que ele pode acontecer? Pode, mas poderia ser outro ponto? Pode, dependendo dessa questão da negociação. Mas aonde esse ponto vai acontecer? A gente já sabe que é internamente, né? Ali internamente, ponto W, entre os dois arcos das curvas de diferença, vai ser internamente. E onde internamente? Necessariamente num ponto Pareto ótimo. Ok, sabemos disso. Mas aquele? Não necessariamente. Mas por que não, né? Bom, existe então um trecho, que vai ser obviamente um trecho da curva de contrato, onde ele pode acontecer, porque todos são Paretos ótimos. E a gente chama esse trecho de núcleo ou core, né? Se quiser expressão em inglês mesmo, né? É onde ocorre então a negociação e que vai gerar um equilíbrio, né? E aí vai depender do poder de negociação de cada um. Ou seja, vai ter mais ou menos, né, poder de negociação dado a escassez e o excesso dos bens que possui ou não e que queira consumir. E isso vai alterar os preços do mercado a ponto de dar uma angulação. Se isso vai alterar os preços do mercado, que se tem negociação, só tem os dois negociando no mercado, aí vai alterar os preços a ponto de gerar o ângulo que é comum aos dois da nova restrição orçamentária que vai ocorrer passando em algum trecho dentro desse núcleo aí, desse core, e aí atingindo um ponto de Pareto ótimo, tá?
Essa é a ideia. Então ele vai atingir o núcleo. Vamos supor que seja E também. Aí claro, mas pode ser outro ponto? Pode ser outro ponto, sim, dentro do núcleo, dentro das negociações. Mas vamos supor que essa negociação aconteceu e foi E. Tá? Mas vamos demonstrar um pouquinho melhor. Então os ambos tenderam ali a melhoraram ali a sua otimização. Vamos entender melhor então como é que se dá essa movimentação, né, incluindo os preços. Para isso, pessoal, a gente vai ser fundamental para nós entender isso aqui. Vamos pegar agora W, e agora W necessariamente vai ser, não tem como fugir, a nossa dotação inicial. Assumir. Antes era consumo, lembra? Não, é a nossa dotação, é o que se tem, tá? Então, tanto é que eu vou botar W2 aqui, W1A aqui, e assim por diante. É o ponto de dotação inicial. Agora é o ponto de assumir, que é o que eles têm. Eles querem consumir? Querem, mas o que eles têm é W. Lembram disso? É o que se tem na economia, os pontos em que eles estão, e cada um detém esses bens, tá? Mas como eu falei para vocês, o ponto ótimo de consumo está em E, é o que se quer consumir. Para isso, pessoal, vamos então introduzir a ideia de excesso de demanda, tá bom? O que é isso? Bom, deve existir um excesso ou escassez de demanda. Não dá para ficar fazendo muita função com muito nome, né? Senão vai atrapalhar a análise. Para facilitar, vamos construir somente uma função excesso de demanda, que obviamente pode representar uma escassez, e eu já vou mostrar para vocês. Como assim? Ela é representada por esse E1A, né? Que é função dos preços. Agora os preços são, né, determinantes, né? E ela, o que ela é no final das coisas? Ela é a diferença necessariamente entre o consumo e a dotação, entre o que se quer ou não se quer consumir e aquilo que se tem necessariamente. Por exemplo, X1 ótimo é o que A gostaria de consumir, ok? Menos o que é W1A, que é o que ela possui, que é o que o consumidor A possui, que é a dotação. Se for menor que zero esse valor, e no caso, no nosso exemplo, aí a gente tem o quê? Pessoal, a gente tem um excesso de demanda. Tem um excesso de demanda. Se for menor que zero. Por quê? Porque eu tenho mais do que eu gostaria de consumir. Olha, eu tenho W1A, mas eu gostaria de consumir X1A estrela. Então eu tenho mais do que eu gostaria de consumir. Eu gostaria de consumir menos. Então eu tenho um excesso de demanda, tá? E no caso de B, ou melhor, né, o consumidor B. O consumidor B, em X1B, como vocês podem ver, ele quer consumir mais, mas o que ele tem é W1B. Ele tem menos em relação à origem dele. Então o que ele tem? Ele tem uma escassez de demanda. Ou melhor, desculpa, ele tem um excesso de demanda. Tem um excesso de demanda. Ele quer demandar mais do que ele tem. Então tem excesso de demanda. É fácil de se perder aqui, né? Ele tem um excesso. Então, o consumidor A tem uma escassez de demanda e o consumidor B tem excesso de demanda. Então tem um desequilíbrio. Tem escassez de um lado e excesso de outro. Okay? Mas esse excesso e essa escassez são equivalentes, porque é exatamente o que um quer é o que o outro não quer. Então, o que é negativo para um é exatamente o que é positivo para outro. Então, a função z é essa. O que é a função z? Né? A função z, que é a função de excesso, é onde você coloca todos esses equilíbrios e desequilíbrios, esses excessos, né, da função. E, como vocês podem notar, se essa função no final representar que um quer o que o outro tem, ou seja, que o equilíbrio ocorra, ela tem então como valor zero. Então tá aí, no equilíbrio deve existir preços tais que P1 e P2 estrela, que a condição de equilíbrio se estabeleça, ou que Z1 seja zero. Mas para o bem 2 também deve ser verdade. Só não vou fazer de novo aqui,
mas a ideia é a mesma, que tendo excesso para um indivíduo e escassez para o outro, os dois então podem compensar isso e gerar um equilíbrio onde Z então seria a função de equilíbrio é igual a zero. Agora, se o equilíbrio se gerou porque ambos trocaram, em que um tinha um excesso de um bem, trocou pelo que o outro tinha de excesso, e aí supriu a sua escassez e supriu a escassez do outro, ambos tenderam ao ponto E. Ambos tenderam ao equilíbrio e Z1 e Z2 vão dar zero. Ou seja, o total de Z1 e Z2 é uma função igual a zero, que representa o equilíbrio, dados os preços de mercado P1 e P2, que eu vou chamar de estrela, que geraram esse equilíbrio. No momento de negociação de escassez e oferta, vai existir variação de preço. Vai existir variação de preço. Né? Se você quer mais demandar um bem, tem um excesso de demanda, vai subir o preço. Tem uma escassez de demanda, vai cair o preço. Então vai haver uma negociação que gerem os preços de equilíbrio, que acabem com os excessos de oferta e de demanda. E que ambos encontrem e sejam felizes para sempre. Não precisava desse final. Ou seja, acontece o equilíbrio. Acontece, então, o equilíbrio walrasiano de ambos os mercados, tá? E a gente já sabe que a tendência, então, seria o ponto E, com a nossa restrição orçamentária, que eu vou chamar de conjunta, mas, na verdade, o que eles têm em comum é a declividade dessa reta orçamentária, né? E que esse equilíbrio ocorreu por conta, então, da operação de mercado, que equilibrou os preços, né, até um equilíbrio gerando zero na função Z, aí, como vocês podem ver, que na verdade é o fim da escassez ou excesso de demanda que possa existir nesse mercado. Então, pessoal, sintetizando isso tudo, podemos falar essa expressão aqui, que eu acho que ela dá bem essa tudo que a gente chegou aqui. Portanto, temos o equilíbrio geral walrasiano representado por um ótimo de Pareto numa caixa de Edgeworth, utilizando funções de utilidade de dois indivíduos com dois bens e com dotações iniciais bem definidas, numa reta orçamentária com declividade conjunta e dada pela ação de ambos os indivíduos no mercado até chegar ao equilíbrio geral. Beleza, pessoal? Essa é a ideia, então, que está por trás e essa que é a dinâmica, digamos assim, do equilíbrio geral. É claro que, né, a gente pode também colocar aqui lá a nosso outro gráfico, né, que a gente fez ali, que era da batalha aqui já da fronteira de utilidade, da possibilidade de utilidade. Né? Bom, por que a gente está botando ele daqui? Porque, claro, a restrição orçamentária agora é importante que ela leva ao equilíbrio, né? Leva ali através do ajuste dos preços até o ponto de equilíbrio. Assim, eu não posso deixar de mencionar a ideia do leiloeiro, né? Que vai ajustando os preços de equilíbrio. A ideia de ajuste é essa, é como se existisse um leiloeiro ali, quem dá mais, quem dá menos, para ir ajustando os preços de mercado até o equilíbrio, essa é a ideia. Não deve existir através de uma alocação que nada mais que representa que o próprio mercado, né? Isso é uma só alegoria, digamos assim. Através das alocações de preços para um leiloeiro hipotético, né? Que seria o próprio livre mercado, digamos assim, ou seja, a liberdade para as negociações acontecerem, preços que eliminam qualquer excesso de demanda, estabelecendo um equilíbrio ótimo de mercado e de bem-estar entre todos os indivíduos. Então está aí, né, a restrição orçamentária agora também com a fronteira de possibilidade de produção, chegando ao ponto E também. Né? Mas essa declividade, novamente, é aquela ideia, né, negociação entre os preços até chegar. Ok, pessoal? Essa é a ideia. Então, está ali todo mundo otimizando a taxa marginal de substituição do indivíduo A, que é igual ao B, que é igual a declividade da reta orçamentária do mercado. Fechou, né? Fechou todas. Então, essa é a nossa primeira aula de equilíbrio geral. A gente está falando aqui de consumidores e negociação entre eles. Na próxima aula, a gente vai, então, introduzir a ideia da teoria da produção, né? Pelo lado da produção também. Ok? Então, por essa aula é isso. Espero que tenha contribuído para vocês em alguma coisa. É uma aula de graduação, assim, né? Para o entendimento teórico, assim, do equilíbrio geral. Ok? Dito isso, um abraço a todos e até a próxima aula.